Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por nos acolher mais uma vez em sua casa. Nós estamos aqui para glorificar, para bendizer, para adorar o nosso Deus. Noite de domingo, estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus. E nesse dia do Senhor nós queremos adorá-lo, bendizê-lo, exaltar o nome santo do Senhor. E conforme escrito na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, verso de número 8, a palavra do Senhor assim nos diz: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Este é o momento que nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, prestar louvores,
adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mesmo do conforto da sua casa, mesmo estando nesse tempo de reclusão social ainda, pois ainda vivemos o tempo da pandemia, ainda vivemos um tempo que se faz necessário estarmos atentos e vigilantes, sem podermos estar nos reunindo para congregar e juntos adorar. Mas nós podemos, com um único só propósito, de cultuar a Deus, mesmo da diversidade dos nossos lares, mesmo nessa dispersão geográfica, como igreja do Senhor, adorá-lo nesse momento. E eu convido você a fechar os seus olhos, convido você a baixar a sua cabeça, convido você a parar tudo que você esteja fazendo, mesmo diante da TV ou mesmo diante do seu smartphone, mas que você volte-se para o Senhor. É tempo de adorá-lo, é tempo de bendizê-lo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças te damos nessa noite mais uma vez, por estarmos reunidos para glorificar o teu nome. Ó Deus, cada um em seu lar, a igreja do Senhor reunida, o teu povo diante de ti, para glorificar o teu nome. A unidade que temos é a unidade de propósito, de bendizer ao Senhor, de engrandecer o teu santo nome, de render ações de graças pelas muitas bênçãos que temos recebido da tua poderosa mão, de nos rendermos diante de ti, ó Deus, e confessarmos os nossos pecados. E agradecidos pelo sangue de Jesus, que derramado na cruz do Calvário, purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, nos rendemos diante de ti nesta hora. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida como oferta viva, santa e agradável a ti, pois é fruto de lábios que confessam o teu santo nome. Queremos te adorar, Senhor, queremos cultuar a ti e fazê-lo de todo o nosso coração. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Já que nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana Floresta há de nos conduzir nesse momento com cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. Neste momento vamos estar entoando alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo aí na sua casa, no aconchego do seu lar, que você possa adorar e se prostrar diante do nosso Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar.
Sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo,
Pai. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de louvar e adorar o Teu santo nome, ó Pai. Peço, ó Pai, continue conosco, ó Pai, continue nos abençoando, ó Deus, para que todos os dias, ó Deus, nós possamos, ó Pai, sempre adorar, ó Deus, louvar, ó Pai, o Senhor, ó Pai. Fique conosco, ó Pai, que o nosso objetivo de vida, Deus, seja estar sempre em Tua presença, ó Pai, louvando, ó Pai, espalhando, ó Deus, as Tuas boas novas, ó Pai, para o mundo. Fique conosco, oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que os nossos lábios possam sempre cantar ao Senhor, um hino de louvor em sua santa presença. Eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 23 ao versículo de número 31. Atos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo de número 31. E eu peço você que mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu smartphone voltado, ligado na palavra do Senhor. Não permita-se voltar-se nesse momento para outras mídias sociais. Que seja esse tempo de você verdadeiramente cultuar a Deus, voltar-se à palavra do Senhor, que está escrita para o nosso coração nessa noite, conforme registrado pelo evangelista Lucas, autor do livro de Atos, no qual escreve a nós assim dizendo: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, aplica esta verdade ao nosso coração. Que nesta noite o Senhor nos conceda ousadia para pregar a tua palavra. Que o Senhor nos conceda um coração temente e reverente para que possamos estar diante de ti, buscando a face do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Fala conosco, pois desejamos ouvir a tua voz. Nós assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos em uma continuidade de conflitos ainda. A semana que passou foi uma semana marcada em nosso país, onde desabores, lutas, problemas políticos ainda assolam a nossa nação. Aquilo que deveria ser motivo de unidade, temos visto isso se tornar justamente uma disputa política. O poder que governa deveria estar unido para governar o povo, cuidar do povo. E o que nós estamos encontrando em nossa nação são conflitos de pensamentos, conflitos de ideias,
conflitos de interesses, e aqueles que são menos favorecidos, que é a grande população desta nação chamada Brasil, está a sofrer. Sofrer pela própria enfermidade, aquilo que o Covid-19 é capaz de fazer a um organismo, quando ele adentra nesse corpo e provoca todos os males que é capaz de fazer. Mas nós também estamos sofrendo uma perseguição sentimental, emocional, intelectual, o campo das ideias. Com quem está a verdade? Com quem está a verdade para governar a nossa nação? Eu não sou de ficar pregando a palavra de Deus e aplicando isso à vida política. Pelo contrário, eu acredito que a palavra de Deus é que dirige os corações para que com o temor ao Senhor, seja esse o princípio do saber, para que possam governar. E por que eu estou falando disto? Porque esta é uma realidade que eu e você, como servos do Senhor, nós precisamos buscar a face de Deus. Buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. Invocar o seu santo nome enquanto Ele está por perto. Nós temos um exemplo claro pela igreja primitiva, pelos os cristãos do primeiro século, num comportamento onde o que fez toda a diferença foi justamente voltarem-se para o Senhor. Esta noite que está escrita nesse capítulo 4, onde Pedro e João estavam presos e levados ao sinédrio para serem interrogados a respeito da sua fé, a respeito da proclamação do nome de Jesus, através do anunciar a palavra de Deus aos judeus, aos homens, aos povos daquela época, nós vimos que a grande disputa de poder manifestou-se não no sinédrio. Não foi no momento que Pedro estava dentro da prisão. Não foi nesse momento. A maior manifestação, a maior concentração de poder se deu justamente em uma reunião de oração. Não foi um congresso onde preletores estavam reunidos. Não foi uma grande maratona de jornada evangelística. Não foi nesse momento. Foi quando poucos cristãos reunidos estavam no nome do Senhor, diante de adversidades, rasgaram o coração diante de Deus, e ali manifestou-se o poder do alto. Após serem interrogados a respeito da sua fé, após serem questionados a respeito de servir ou não servir o Senhor, do que fazer ou não fazer, diante dos sinais que estão se apresentando, o que temos nós feito como brasileiros e como povo que proclama o nome do Senhor? Este momento a igreja esteve reunida. E esta é uma das grandes orações registradas na Bíblia, que é para nós um ótimo exemplo a ser seguido nesses dias de adversidade. Nós vivemos uma adversidade na saúde. Nós vivemos uma adversidade na economia. Nós vivemos uma adversidade na espiritualidade. Existe a divisão daqueles que acham que os templos deveriam estar abertos. Existem aqueles que pensam que os templos deveriam estar fechados. Existem aqueles que estão ministrando a ceia virtualmente. Existem aqueles que não acreditam que este é o modo correto. Nós estamos passando por isso. E o que nós devemos fazer? Então, rapidamente eu quero pensar com você a respeito de alguns propósitos e de algumas atitudes que a igreja primitiva, que esses crentes da época de Pedro, de João, o início da igreja pós-Pentecostes, nos ensina o proceder na presença do Senhor. A primeira observação que nós podemos fazer aqui é que a oração feita naquele lugar, unânimes, levantando a voz ao Senhor, ela foi nascida do desejo de dar testemunho e de servir ao Senhor. Não é buscando interesses pessoais, mas nasce do desejo de servir a Deus, de testemunhar das maravilhas do Senhor.
Pedro e João haviam voltado à igreja, se reuniram. Aqueles homens estiveram ali reunidos para derrotar o inimigo. E como que eles fizeram isso? Buscando a vontade de Deus. Não é falando mal, não é desejando o mal do outro, mas é buscando no Senhor a vontade dEle. O coração que está consciente, o coração que está ciente de que Deus está no controle de tudo. Você tem orado a Deus? Você tem buscado a face de Deus? E se você tem orado e você tem buscado, com que objetivo você está orando? Orando para Deus te livrar do problema? Orando para Deus curar você de uma situação? Orando para Deus mudar as coisas? Tudo bem, a gente tem que orar mesmo para que Deus faça isso. Mas eu quero chamar a sua atenção ao versículo 24. A Bíblia diz: ouvindo isto, e o que eles ouviram? Ouviram um relato de Pedro e João, que viram que os doutores da lei, o sinédrio, aqueles que se diziam conhecedores de Deus, estavam interrogando eles a respeito da fé e da maneira que eles deveriam dar o testemunho daquele tempo para frente a respeito de Jesus. Então, ouvindo eles estas coisas a respeito da sua fé, unânimes, eles levantaram uma voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Olha a atitude desse povo, unânimes, uma reunião de oração harmoniosa. As pessoas se uniam em mente e coração. E Deus se agradou em responder à oração do seu povo. Eles estavam reunidos com o objetivo de viver a vontade de Deus. Sabiam que estavam sendo perseguidos, sabiam que viviam adversidades, sabiam que o momento era um momento divisor. E eu te pergunto, que igreja que não vive sua divisão? Quantas igrejas nascem de divisões? Divisões de entendimento de liderança, divisões de doutrinas, divisões de entendimento teológico. E tais divisões sempre vão representar um obstáculo para as orações. E elas privam a igreja do poder espiritual. Não é hora de estarmos divididos, mas é hora de estarmos unidos, debaixo de um só propósito, que é buscar a vontade de Deus. Perceba que eles oraram fundamentados na palavra do Senhor. Este é o propósito de nós estarmos aqui, meus amados irmãos. Nós oramos não é segundo aquilo que é a minha experiência. Não devo eu orar baseado naquilo que eu já vivi com Deus, mas a minha vida de oração, ela deve ser estribada na palavra do Senhor. Se você fizer uma observação no Salmo de número 2, a oração desses crentes, ela é estruturada na palavra de Deus, e justamente neste Salmo. Em um momento em que os homens se levantaram, em que governantes, que lideranças se levantaram contra o Senhor, questionando e indagando aquilo que era a vontade de Deus e o propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A meditação na palavra de Deus e a vida de oração caminham juntos. Se você observar o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Palavra e oração andam de mãos dadas. Deus fala por sua palavra e Ele diz o que deseja que nós façamos. Nós falamos com Deus por meio da oração, por meio desta graça concedida a nós. E nós colocamos à disposição de Deus para que a vontade dEle se cumpra em nós. Orar a Deus não é para que Deus faça a nossa vontade, mas falar com Deus, orar a Deus, é ter a vontade de Deus manifesta
à minha vida. Por isso nós precisamos nos voltar nesse momento, para refletirmos se as nossas orações, elas estão de acordo com a vontade de Deus. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que Deus deve fazer, mas a verdadeira oração consiste em submeter-se à vontade do eterno Deus. Lembrando que esta vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas pessoas têm vivido esse tempo onde elas oram tentando mudar as circunstâncias. Elas não somente se consolam com o momento vivido, elas não se conformam com a luta que enfrentam. É preciso mudar as circunstâncias. Ainda na semana passada, e se eu não me recordo, foi justamente num almoço de sábado, eu pude falar isso, compartilhar rapidamente. É uma grande mulher de oração, uma serva do Senhor, um exemplo de mulher que mantém vida de oração, Dona Simaldina Castro. E ali eu falava com ela: Dona Simal, Deus não vai mudar essa circunstância, porque essa circunstância ela é necessária para mudar o coração dos crentes e fazermos voltar para Deus. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas padecendo. Eu sei que muitas famílias perderam pessoas amadas e queridas por causa desta doença. Eu sei que há pais de família passando dificuldades porque a economia está vivendo um momento de grande conflito. Eu sei que a escassez talvez possa ter visitado a casa das pessoas. Mas o que eu aprendo olhando para este texto é que a oração da igreja primitiva, a oração dos crentes que estavam em Jesus, eles não oram para mudar a circunstância, eles não oram para uma deposição dos inimigos, eles não oram para que os cargos fossem tirados, mas eles oram para que o Senhor desse a eles ousadia para pregar a palavra de Deus naquele tempo. Poder do alto, poder do Altíssimo para fazer uso melhor das circunstâncias e realizar o propósito, a vontade de Deus para nós. Aquilo que já está determinado para vivermos, saber usar, ter a inteligência, ter a capacidade intelectual de usar o momento para glorificar a Deus sobre todas as coisas. Não é hora de reclamar o que está acontecendo, mas é hora de fazermos as pessoas voltarem-se para Deus, nesse tempo em que as coisas estão acontecendo. Reclamamos da nossa nação, mas você tem orado pelo Brasil, você tem orado pelo presidente da República, você tem orado pelos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, você tem orado pelos deputados, você tem orado pelos senadores. Tais homens carecem da graça do Senhor. Tais homens precisam da misericórdia de Deus. E é justamente isso que eu e você precisamos entender e vivenciar. Percebam que a oração ela é cheia de vontade perplexa, plena de fazer vontade de Deus. Versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pediram capacitação e não fuga. Pediram a Deus que pudessem suportar a adversidade e não fugir da adversidade. Por isso que essa demonstração de fé no Senhor, irmãos, registrado no Senhor da história, mostra-nos que eles confiavam em um Deus que tem um plano perfeito, que detém o controle de todas as coisas e tem vitória para aqueles que creem. Para que possamos fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A igreja começou a viver perseguição. A igreja começou a viver a prisão. Os líderes eclesiásticos daquela época, os apóstolos, já começavam a serem mortos e perseguidos, mas eles estavam vivendo a vontade de Deus para a igreja.
Nós estamos aqui com esse intuito, de podermos nos voltar a Deus com essa capacitação. Olha que coisa majestosa, olha que coisa maravilhosa. Eles se dirigem a Deus com toda a reverência. Versículo 24 diz: Tu, soberano Senhor. Eles estavam dizendo: o Senhor que está no controle da história, o Senhor que detém em sua mão o governo sobre todas as coisas. E há uma coisa aqui muito interessante que eu preciso compartilhar com você. Há um fato aqui muito relevante a ser observado. A palavra soberano aqui no grego, ela traz a ideia, ela tem a mesma raiz para a palavra déspota. Ou seja, aquele governante que exerce poder absoluto, seja de um modo benevolente, seja de um modo tirano. Mas é aquele que tem o poder absoluto. Deus detém o poder absoluto sobre todas as coisas. Ele é o onipotente. Ele não é um onipotente, ele é o onipotente. Dirigiram-se a Deus como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. Ele é Pai e Ele é Senhor. E se Ele é Deus sobre todas as coisas, o que posso eu temer? O que pode tomar o meu coração de temor para fazer a vontade de Deus? Porque eles estão justamente firmados na palavra. Se lá no Antigo Testamento, se lá antes da vinda de Jesus, sabiam eles que os líderes haviam se levantado contra Deus em rebelião nas suas orações, contra o Senhor e o ungido do Senhor, esta mensagem aponta-nos justamente para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que governa todas as coisas. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Eles aplicaram a mensagem do Salmo 2, aquilo que aconteceu há tantos anos atrás, aprenderam com a história e aplicaram a situação deles. Eles identificaram a Herodes, a Pilatos, como perseguidores deste evangelho. Quem tem perseguido o evangelho hoje? Quem tem determinado o fechamento da igreja hoje? Quem é que manda se a igreja pode ou não pode funcionar? Você precisa estar atento a estas coisas. Assim como os romanos se juntaram aos judeus e nessa miscelânea de povos unidos para crucificarem a Jesus e assim acabar com tudo quanto pregava o nome do Senhor, Deus tinha um plano perfeito para todas essas coisas. Eu tenho certeza que você não iniciou o ano de 2020 se programando e se preparando para viver essa pandemia. Talvez você fez planos de um crescimento financeiro para a sua vida. Talvez você chegou a fazer um grande investimento financeiro no início desse ano e agora está com o coração temeroso de conseguir chegar ao final do ano pelo menos empatado. Se salvar do vermelho já está de bom tamanho. Se não der saldo negativo já está bom demais. Mas você jamais imaginaria que passaríamos por isso. Mas nós já estamos passando. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus está no controle de absolutamente tudo. E os irmãos da igreja primitiva acreditavam na soberania de Deus. Contudo, eles não anulavam. Perceba esta atitude deste povo. Eles não anulam a responsabilidade humana de dar testemunho. A adversidade aconteceu, o problema existe. Qual o meu comportamento agora diante disso? Por isso eles estavam fiéis no propósito de buscar a vontade de Deus e oravam buscando esta fidelidade. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio a ser vivido. E eu preciso saber aproveitar isso quando o momento é chegado.
Nós iniciamos a liturgia do culto dessa noite, trazendo as palavras de Jesus em resposta a Satanás, que havia oferecido todo o poder deste mundo a ele. E a resposta de Jesus é tão somente que ao Senhor nosso Deus adoramos e a Ele prestamos culto. Todos os nossos atos em nossas vidas devem ser para adoração ao nosso Deus. Todos os nossos atos, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, penso e falo, isso deve ser um culto ao nosso Deus. O nosso querido e amado pai da igreja, Agostinho, são atribuídas a ele estas palavras: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Em tempos difíceis nós precisamos crer na soberania de Deus e nós precisamos trabalhar servindo ao Senhor de todo o coração. Me chama a atenção que a igreja primitiva, na oração que eles fizeram diante de Deus, eles não pediram proteção. Eles não pediram para que chovesse fogo do céu, como Elias orou. Eles não oram pedindo um anjo com uma espada desembainhada. Eles nem somente cantavam sabor de mel. Mas o que esse povo faz é pedir a Deus poder para pregar a palavra do Senhor. Não é aquilo que eu acho, mas é dizer aquilo que está escrito. Estas foram as palavras de Jesus diante do inimigo da nossa alma. Está escrito. O verbo de Deus como homem usa do recurso existente, a palavra. Está escrito. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem implementar hoje uma visão nova. Ao Senhor me revelou algo novo. Ao Senhor me mostrou algo novo. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós precisamos saber e viver já está escrito na palavra de Deus. O pedido desse povo é por ousadia. O pedido desse povo é por disposição para pregar a palavra, para viver a palavra. Pastor, mas como que eu posso fazer isso hoje? Se eu estou vivendo um confinamento social, se eu estou por causa de uma pandemia, limitado somente à minha família. Você pode mandar o link. Você pode compartilhar. E não é só da Igreja Presbiteriana Floresta, não, mas de todos aqueles que estão voltados para servir a Deus nesse tempo, de todos que estão voltados para os recursos tecnológicos, para levar a palavra de Deus a quem precisa. Você tem compartilhado isso? Você tem enviado um texto bíblico? Você tem usado o WhatsApp, Facebook, Instagram, suas redes sociais, Telegram, que agora vai aparecendo um monte de coisa nova. Você tem usado isso para levar a palavra de Deus a quem precisa? Eles fizeram, meus irmãos, aquilo que era possível fazer. A ênfase que nós encontramos aqui é a mão de Deus agindo na vida deles, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tudo que eu faço, faço para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Oração com fé libera poder para viver o sobrenatural de Deus. É pela fé. Onde eles estavam, tremeu o lugar. E perceba que eles ficaram cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas estranhas.
Ser cheio do Espírito não é revelação profética. Ser cheio do Espírito é viver as virtudes de Deus em mim. Ser cheio do Espírito é a manifestação do fruto do Espírito na minha vida. Não é manifestação de dons, de talentos, mas é a evidência de uma vida transformada pelo Evangelho. Esta é a demonstração de poder que eu e você precisamos para continuar servindo ao Senhor. Tempo novo. Tempo novo na história eclesiástica da igreja, onde nós estamos tendo que aprender a cultuar a Deus, não estando mais juntos, mas debaixo de um só propósito: adorar o nome do Senhor, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que seja este o propósito do nosso coração, como Igreja Presbiteriana Floresta, a você, membro da Igreja Floresta de Valadares. Que nesses tempos difíceis, nós possamos ter o desejo de continuar servindo ao Senhor. Não é pelo fato de eu ficar dentro da minha casa que eu não servirei. Eu posso servir a Deus, portanto busque ao Senhor. Meu irmão, presta atenção. Não é uma questão de um segundo Pentecostes. Isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer segundo Pentecostes? Porque não acontecerá um segundo Calvário. O sacrifício de Jesus foi para sempre. Sacrifício perfeito. Sacrifício substitutivo. Válido por todas as eras. Por isso, querido, que a plenitude do Senhor tome o seu coração. Que haja renovo da parte de Deus na sua vida. Que o Senhor possa te animar. Que o Senhor possa fazer resplandecer o sol da justiça sobre ti. Que possa dissipar toda a tristeza, todas as trevas, todo o desânimo, todo o desencorajamento, toda a falta de esperança. Que o Senhor possa te dar a alegria de falar entre nós, com salmos, com hinos, com um cântico novo em nossos lábios e em nosso coração, para poder bendizer o nome santo do Senhor. Percebam que eles sabiam que o nome que tem todo o poder para curar, fazer sinais, prodígios, maravilhas, é o nome santo do servo do Senhor, Jesus Cristo. Não é o meu nome, não é o nome dos grandes preletores do nosso Brasil, não é o nome dos grandes reformadores, é o nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes. É por isso que eu estou convidando você para no próximo mês, e ele já começa amanhã, 1º de junho, nós estamos chegando ao meio do ano, presta atenção nisso, nós estamos chegando no meio do ano, e olha como nós estamos chegando. Mas eu quero abrir uma oportunidade para você, de começar um novo mês, de chegar ao meio do ano na presença do Senhor. A partir de amanhã, nas redes sociais da Igreja Floresta, pelo Facebook, pelo Instagram, nós vamos estar todos os dias, às 6:30 da manhã, voltados para buscar a face do Senhor. Nós vamos viver o mês de junho como um mês de oração. A cada amanhecer, não é somente o nosso programa de meditação na palavra, o Amanhecer com Deus, que você recebe aí uma devocional. Não, nós também vamos iniciar orando, buscando ao Senhor. E eu convido você a juntar-se a mim, a esse tempo de oração. Pastor, nós vamos orar por qual motivo? Orar para que a vontade de Deus se manifeste a nós. Orar para que a boa mão de Deus nos conduza naquilo que Ele já predeterminou para que nós possamos viver. E eu quero encerrar a meditação nessa noite, meu querido, trazendo aqui palavras de um grande homem de Deus, um homem lá do século XIX, mas cujas palavras perpetuam até os dias de hoje. E elas assim foram ditas: ore por grandes coisas e espere grandes coisas. Trabalhe para alcançar
grandes coisas, mas acima de tudo, ore. Palavras que foram ditas pelo grande evangelista americano Herbert Asher Terry. Que nós possamos, acima de tudo, orar ao Senhor. O STF tem jeito se nós orarmos ao Senhor. O Brasil tem jeito se nós orarmos ao Senhor. Os palácios de Brasília têm jeito se nós orarmos ao Senhor. A igreja terá jeito se ela orar ao Senhor. E então faço também as palavras citadas pela grande irmã Simaldina, quando ela me disse justamente isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Nós precisamos buscar o Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja sobre ti e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre ti, seja sobre sua casa, sua família, seu trabalho e em tudo quanto fizerdes, que o Espírito do Senhor possa te abençoar. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, querido, por estar conosco mais uma noite. Que o seu fim de domingo seja uma noite de muitas bênçãos, de muitas alegrias. Lembrando que amanhã, logo no amanhecer de um novo dia, a partir das 6:30 da manhã, pelo Facebook e pelo Instagram, nós estaremos ali como Igreja do Senhor, buscando a face do Deus vivo. Boa noite, ide em paz, que o Senhor seja convosco. Amém.